Como o seu nome é lindo, Jesus. Como o seu nome é maravilhoso, Pai. Oh, Senhor, e a coisa mais maravilhosa de saber é que o nosso Deus está vivo. O nosso Deus não está mais. Se a gente for procurar lá em Jerusalém, não vai encontrar o corpo de Jesus, porque Ele está assentado à destra de Deus. A morte, Ele venceu. Aleluia. E Ele tem todo o poder. Todo o poder dado ao nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Aleluias. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Oh, como é lindo teu nome, Jesus. Oh, quão lindo esse nome. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome mais lindo. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome de poder. Maior que tudo, Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior que tudo. O nome de Jesus. Oh, aleluia. Deixou o céu para buscar. Oh, aleluia. E veio para nos resgatar. Oh, que grande amor. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso, maravilhoso. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, aleluia. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 oh aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora
vez, és invencível, todos juntos. És invencível. É o teu nome, Jesus. É o teu nome, Jesus. É o teu nome, Jesus. Aleluia. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Nome poderoso. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. A ti toda a glória, a ti todo louvor, a ti, Senhor, toda a nossa adoração, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite que passamos. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio e a honra de estarmos aqui nessa manhã. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue na direção deste culto, que teu Espírito Santo continue tendo a plena liberdade de agir em nosso meio, Pai. Nos abençoa nessa manhã, ó Deus, guarda essa igreja, impede que todo tipo de mal penetre em nosso meio nessa manhã. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Fala nosso coração agora através da tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? De pé, ainda, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, capítulo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nós não vamos ler nessa versão que está aí, viu? Então não precisa colocar o texto não. Eu quero ler na outra versão que diz assim. Gênesis 12, capítulo 3 diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir essa última parte. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar nessa manhã sobre Deus e a família. Esse mês de maio é um mês que a nossa igreja vai dar uma ênfase a esse tema, família. Nós vamos enfatizar esse tema. Por quê? Porque família é muito importante. Nós sabemos que foi Deus quem instituiu a família. E que as famílias estão sofrendo ataques muito fortes de Satanás. Então, esse mês nós vamos estar falando sobre a família. E vamos começar falando sobre Deus e a família. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós observamos o seguinte: que Deus não está interessado apenas nas pessoas, mas Deus está interessado nas famílias também.
Geralmente na Bíblia, quando Deus está lidando com uma pessoa, Deus também está lidando com a família dessa pessoa. Nós sabemos, irmãos, que a salvação é individual. Eu não estou falando sobre salvação. A salvação é individual. Cada pessoa tem que crer e confessar para ser salvo. Mas, quando se trata de um projeto de Deus, Deus ele procura trabalhar com toda a família. E no texto que nós lemos, esse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3, essas palavras que nós lemos foram palavras de Deus ao seu servo Abraão. E o que é que Deus está falando aqui a Abraão? Deus está falando a ele que Deus iria abençoar Abraão e a família dele, e iria usar a família de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Isso não só naquela época, irmãos, mas na época atual. Então o plano de Deus, quando ele chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, era abençoar Abraão e sua família, e usar essa família para abençoar outras famílias da terra. Então nós estamos vendo aí que o plano de Deus não era só para Abraão em si, para a pessoa de Abraão, não era somente para a esposa de Abraão, Sara, mas era usar toda a família de Abraão para abençoar as demais famílias da terra. Isso aconteceu também, essa questão de Deus trabalhar com as famílias, aconteceu no dilúvio. Quando nós lemos o relato do dilúvio, quem foi salvo no dilúvio? Quem foi salvo no dilúvio? Uma família. Deus salvou uma família no dilúvio, que foi a família de Noé. Vamos ler o texto, Gênesis 6, 17, 18. Deus falando com Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, Deus falando com Noé, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então Deus ele salva não somente Noé, mas salva também a família. Olha a preocupação de Deus com a família de Noé. Então Deus olha para Noé, mas também olha para a sua família. Então Deus salvou uma família no dilúvio. E quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, quem é que ele salvou daquela cidade perversa e pecaminosa? Quem é que ele salvou? Ló? Só? Não. Ele salvou a família de Ló. Vamos ver o relato? Gênesis 19, 12, 13. Os dois homens perguntaram a Ló. Olha que pergunta, irmãos. Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro? Olha, irmãos, o anjo perguntou: e você tem aí, ou qualquer outro parente? Quem sabe, um primo de terceiro grau? Quem sabe, um primo lá, aquele primo que você não costuma muito falar com ele, mas tem aí algum parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então, olha a preocupação de Deus, não somente com
com Ló, mas com os parentes de Ló, filhos, filhas, genros. E olha que essa turma aí, essa família de Ló, irmão, não era gente assim tão devota não, viu? Porque a mulher dele, quando saiu da cidade, olhou para trás, porque ela amava a cidade, o pecado. Os genros, quando Ló disse para eles que a cidade ia ser destruída, os genros mangaram dele, fizeram um pouco dele, não acreditaram nele, mas mesmo assim, Deus poupou toda a família. Então, mais uma prova de que Deus, Ele não se preocupa apenas com a pessoa em si, mas se preocupa com a família dessa pessoa. Diga para quem está ao seu lado: Deus está atento à nossa família. Aos que são crentes, aos que não são, Deus está cuidando deles também. Amém? Deus cuida da sua família. E o que dizer do primeiro convertido não judeu ao cristianismo? E o que dizer Cornélio, que foi o primeiro convertido? Deus salvou Cornélio ou salvou mais alguém? Deus salvou a família de Cornélio. Onde é que está isso, pastor? No relato lá, Atos 11, do versículo 1 ao versículo 14. Irmãos, aqui nesse texto, os apóstolos estão questionando Pedro. Por que Pedro entrou na casa de Cornélio e jantou com ele, participou de uma refeição com ele, já que Cornélio não era judeu, era um gentio, e os judeus não podiam se comunicar com os gentios, e não podiam entrar na casa de um gentio, e muito menos comer com um gentio. E Pedro entrou na casa de Cornélio, Pedro fez uma refeição com Cornélio, e agora Pedro está sendo questionado pelos demais apóstolos por que ele tinha feito isso. Olha a resposta de Pedro aos seus colegas apóstolos. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Aí Pedro começou a explicar o que houve. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe dará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Amém? Olha, Deus disse para Cornélio: Cornélio, vá lá em Jope, tem um homem lá chamado Pedro, traga ele para cá, porque ele vai te dar uma mensagem muito importante. Essa mensagem, através dessa mensagem, você será salvo. Mas não só você, será você e todos os de sua casa. Olha Deus preocupado, irmãos, com a família. E o que dizer daquele guarda da prisão em Filipos, que ia se matar porque as portas da cadeia foram abertas. Ele ia se matar, e Paulo disse assim: não se mate,
porque estamos todos aqui. Nenhum preso fugiu. E aí esse homem, esse guarda pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? A pergunta dele foi: o que é que eu faço para ser salvo? Vamos ver essa pergunta, Atos 16:30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Creia e você será salvo. Qual foi a resposta de Paulo, irmãos? Creia e será salvo, tu e a tua casa. Amém? É claro, irmãos, que a gente entende o seguinte, que a família desse homem, cada um deles teve que aceitar Jesus. Teve que aceitar Jesus, porque a gente pensa assim, não, se eu aceitar Jesus, a minha família automaticamente vai ser salva. Não é assim. Porque a salvação é o quê? Individual. Ninguém pode ser salvo pelo outro. Os irmãos estão entendendo? Quando Paulo diz assim: crês e será salvo tu e tua casa, eu creio que Paulo recebeu uma revelação de Deus ali, que não somente aquele homem ia se converter, mas que toda a família dele também ia aceitar Jesus. E eu creio, irmãos, que aconteceu o seguinte: quando aquele guarda chegou em casa, né, e contou para a esposa e para os filhos o que tinha acontecido naquela noite, cada membro da família daquele homem disse assim: eu também quero esse Jesus. Aí foi salvo ele e a casa dele. Amém? Então, nós observamos em todos esses exemplos, Abraão, Noé, Ló, Cornélio, o guarda da prisão em Filipos, a gente percebe, irmãos, em todos esses relatos, Deus trabalhando com a família. Deus não está trabalhando individualmente, somente com uma pessoa, mas Ele está trabalhando com a família. E uma outra coisa que a gente observa, irmãos, Deus abençoa as famílias. Ele abençoa o indivíduo, mas nessa bênção ao indivíduo está embutido vem no pacote a bênção para a família. Você sabia que através da sua vida, a sua família é abençoada também? Todos os seus parentes, não crentes, aqueles que convivem mais diretamente com você, eles acabam sendo abençoados? Você sabia que o marido não crente é abençoado pela esposa crente? Paulo diz que a esposa crente santifica o marido não crente. Olha! Agora, aquela esposa que dá testemunho, né? Aquela esposa que dá testemunho de crente. Ela santifica o marido não crente. Olha que coisa, irmãos. Por isso, irmãos, olha, às vezes tem uns conselhos errados aí que ficam dando, né? Irmãos, se uma irmã, se uma mulher se converte e o marido dela é descrente, a Bíblia diz o seguinte, que ela não deve se separar desse marido. A não ser que o marido diga assim: olha, você agora é crente, eu não quero mais viver com você, vai embora, sai daqui. Aí tudo bem, é verdade, ela tem que ir embora. Mas se ele consente em morar com ela, em continuar com ela, né, casado com ela, o que acontece? Ela deve continuar casada com ele. Amém? Porque Paulo diz: a mulher crente santifica o marido. Mas às vezes tem irmãos que chegam assim: não, agora você é crente, né? Você tem que se separar desse homem porque ele não é crente. Irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela deve continuar casada com ele. Claro, se ele não se opor à fé dela, se ele disser: não, minha filha, né, você é crente agora, eu vou até te levar na porta da igreja, vou te buscar, viu? Olha, porque tem marido não crente que faz isso, não tem? Ele traz na porta, leva, né, vem buscar depois, não se opõe, né, deixa a mulher vir para a igreja. Por que vai se separar de um homem desse? Você vai orar para ele se converter, né? Ele não se opõe. Agora, se ele disser assim: ou a sua igreja ou eu, ou Deus ou eu, aí você vai dizer o quê? Ah, meu filho, me desculpe, mas eu vou ficar com Deus. Aí é outra história, não é verdade? Aí é outra história.
Mas não é pelo simples fato da mulher se converter e o marido não ser crente que ela tem que se separar dele. Não, não é assim. Aconteceu, irmãos, na casa de Potifar. Quem foi Potifar, se lembra? Quando José foi trabalhar na casa de Potifar, quem foi abençoado ali? Toda a casa de Potifar foi abençoada. Quer ver? Gênesis 39:5. Desde que o deixou cuidando de sua casa, aí está falando de José, né, na casa de Potifar. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Ou seja, abençoou a família do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Amém? Olha, irmãos, quando Potifar resolveu deixar José tomando conta da casa dele, dos seus bens, o Senhor abençoou a família de Potifar, abençoou a fazenda, abençoou os animais de Potifar, abençoou tudo de Potifar. Glória a Deus. Então, Deus está abençoando aí não só um homem, mas está abençoando a família desse homem. E o que aconteceu com aquelas parteiras do Egito, que não seguiram a ordem de Faraó de matar os bebês? Qual foi a recompensa que Deus deu a elas? Quem sabe? Elas foram recompensadas, viu, irmãos? Porque Faraó disse: olha as parteiras, quando nascer um menino, mata o menino, joga o menino no rio para os crocodilos comerem. Elas obedeceram? Não. E aí Deus deu uma recompensa para elas. Aí Deus disse assim: eu vou dar um presente para elas, porque elas foram fiéis, não obedeceram a essa ordem maligna de Faraó. Eu vou dar um presente para elas. Qual foi o presente? Aí é conhecimento bíblico. Vamos ver se você está bom de Bíblia. Qual foi o presente? Deus deu ouro para elas, prata, joias preciosas. Não? Êxodo 1:21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Diga para quem está ao seu lado: família é presente de Deus. Olha o que Deus deu às parteiras, irmãos: famílias. Ou seja, elas constituíram. O que é que a gente entende aqui? Que elas casaram, ganharam marido, tiveram filhos. Vale a pena ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus e Deus vai te recompensar também. Seja fiel a Deus. E o que dizer de Obed-Edom? E o que dizer? Pastor, Obed-Edom, quem foi Obed-Edom, pastor? Pergunta para quem está ao seu lado: quem é Obed-Edom? Você sabe quem foi Obed-Edom? Quem não lê a Bíblia aí está voando. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Lê o Antigo Testamento também. Quem foi Obed-Edom? Obed-Edom, irmãos, foi um homem que na casa dele ficou uma coisa muito importante guardada na casa dele: a arca do Senhor. A arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom. E o que aconteceu? 2 Samuel 6:12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a Obed-Edom. Eu vi certo? Faltou alguma coisa aí. O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom. E tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Deus abençoou, irmãos, né? Aí é uma bênção familiar. Deus abençoou não só Obed-Edom, mas abençoou toda a sua família. Eu creio, irmãos, que Obed-Edom deve ter ficado meio triste, né? Quando Davi chegou lá, os encarga: olha, Obed-Edom, Davi mandou buscar a arca. Deixa ela ficar aqui mais uma semana, né? Porque, irmãos, a casa dele foi abençoada.
porque Deus estava ali presente. A casa onde Deus está presente é uma casa abençoada. É uma casa abençoada. Então, Obed-edom foi abençoado, irmãos. Então Deus abençoa só os indivíduos? Não, Ele abençoa as famílias. Deus quer abençoar a sua família. Deus, eu creio, já tem abençoado a sua família. Porque esse é o plano de Deus, abençoar as famílias. Família está dentro do projeto de Deus. Por isso, irmãos, nos 10 mandamentos, você sabia que tem mandamentos só para a família? Quais são entre os 10 mandamentos? Mandamentos que são dirigidos à família, quem sabe? Os 10 mandamentos, pensa aí nos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Quais são aí dos 10 mandamentos que são específicos para a família? O quinto, por exemplo. Qual é o quinto mandamento? Vamos ver? Êxodo 20:12. Todos juntos. Honra teu pai, tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é para quem, irmãos? Para os filhos. Para os filhos. O que é que Deus está mandando aqui fazer? Os filhos têm que fazer com os pais? Honrar. O que é honrar? Respeitar. Respeitar. Honra teu pai e tua mãe. E esse mandamento aqui, irmãos, é um mandamento com promessa, viu? Tem uma promessa aqui embutida, tem ou não tem? Qual é a promessa? Para que tenhas vida longa na terra. Olha. Então Deus está dizendo, olha, se você honrar o teu pai e tua mãe, você vai viver muito. Amém? Glória a Deus. Então você, filho aí, filha, tem honrado teu pai e tua mãe? Tem que honrar pai e mãe, porque você é crente, aí tem que dar testemunho de filho crente. Porque, irmãos, crente que não honra pai e mãe, está dando bom testemunho ou mau testemunho? Mau testemunho. Trata mal o pai, trata mal a mãe, desrespeita, xinga. Isso é mau testemunho. Tá aqui, honra o teu pai e a tua mãe. Mesmo eles não sendo crentes, você tem que honrar eles. Amém? Respeitar. Agora tem um outro mandamento relacionado à família, que é o 7º mandamento, Êxodo 20:14. Qual é? Não adulterarás. Adultério é relacionamento sexual fora do casamento. Deus está preocupado com a família, viu? Com o casamento. Por isso Ele colocou esse mandamento, não adulterarás, para proteger o casamento e a família. Então, é um outro mandamento, dentro dos 10, que é relacionado especificamente à família. Olha a preocupação de Deus com a família. Dentro dos 10 mandamentos, Ele colocou esses 2 mandamentos. Agora, fora dos 10 mandamentos, irmãos, tem diretrizes, tem mandamentos relacionados à família. Vamos ver está lá em Efésios 6:4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Nós vamos pular Timóteo, viu? Pula Timóteo e vamos para Efésios 6:4. Diz assim. Vamos ver todos juntos? Pais. Se tem mandamento para filho, tem mandamento para pai também, viu? Agora o mandamento é para quem é pai aqui. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, irmãos, é tratar de uma maneira justa o filho, né? De uma maneira correta, não abusar da autoridade paterna. Tem pai que abusa, né? Da autoridade. Castiga às vezes o filho sem merecer, sem ouvir antes. Então isso é irritar o filho.
E os pais têm essa responsabilidade de não irritar os filhos, mas ser justo. É claro que os pais às vezes cometem erros, né? Não são perfeitos, mas os pais têm que evitar isso. Então, tem que se policiar para não irritar o seu filho, exigir coisas, né, descabíveis, desnecessárias. Não irritem os seus filhos. Agora tem mandamento para o casamento especificamente, para o marido e para a mulher. Vamos ver qual é para o marido? Colossenses 3,19. Só marido vai ler agora. Só marido. Os maridos, vamos lá? 1, 2, 3. Maridos. Foi fraco, não foi? Eu acho que foi fraco. Acho que tem mais homem, tem mais marido aqui de manhã, né? Vamos ver de novo. Maridos. 1, 2, 3. Maridos. Tem uma tradução que diz assim: não a tratem com aspereza, né? Com violência. Então o marido tem um mandamento para o marido. Cada um ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. A amargura tem uma tradução que diz aspereza, não é verdade? Não a tratem com aspereza, com brutalidade, né? E aí a gente pode ir com palavras, né? Palavrão e palavras, né? Tem que ter cuidado, marido. Se der, esse mês a gente vai estar falando sobre marido e mulher, né? Casamento. Mas já fica aqui esse mandamento. Agora, tem mandamento para a esposa? Tem. Efésios 5, 22. Agora só as esposas vão falar. Só as esposas vão repetir esse versículo. Efésios 5, 22. 1, 2, 3. Mulheres. Olha. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então, se o mandamento para o marido é amar, o mandamento para a mulher é se sujeitar. A mulher que não se sujeita ao marido não está dando bom testemunho, está dando mau testemunho. E aí temos que ter cuidado com o movimento feminista. Não, que diz assim: não, que nada, a mulher, não, esse negócio de o marido, não é isso não, todo mundo manda em casa, a mulher também, não é? Olha, a Bíblia diz que a mulher deve ter sujeita cada um ao seu marido. Então tem que ter cuidado, as mulheres crentes têm que ter cuidado, né? Dar testemunho nessa área, né? Porque aí senão fica complicado, fica difícil, se você não se sujeita ao seu marido. Irmãos, tem até conselho aqui, que eu pulei esse, mas é bom a gente ler. Tem conselho, tem mandamento aqui para os filhos de viúvas. Olha, tem algum filho de viúva aqui? Deve ter, né? 1 Timóteo 5,4. Filhos de viúvas. 1 Timóteo 5,4. Olha o que é que Paulo disse: mas se uma viúva tem filhos ou netos, para os netos também. Netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Naquela época, irmãos, as viúvas estavam numa situação muito difícil. As viúvas. E quem ia cuidar das viúvas naquela época? Os filhos e os netos. Porque o que acontecia naquela época? Os filhos e os netos pegavam a viúva e jogavam para a igreja. Olha, aqui, ó, está a viúva. Aí a igreja que tem que cuidar, a igreja que tem que dar cesta básica, a igreja que tem que visitar. Olha, irmãos, se a viúva tem filhos e netos, de quem é a obrigação de cuidar da viúva? Os filhos e os netos. Viu? Se você é filho e neto de uma viúva, cuide deles. É obrigação sua cuidar dessa pessoa. Não é jogar para a igreja. Não é jogar para a igreja, é cuidar. Então é um outro mandamento relacionado à família. São vários mandamentos, irmãos.
mas nós não vamos ver todos, porque são muitos mandamentos. Agora, qual o lugar que a família deve ocupar em nossa escala de valores? Aí eu quero ver se os irmãos estão sabendo ou não. Porque, irmãos, isso aqui é uma atrapalhação. Por nós não colocarmos a família no lugar certo na escala de valores, está tendo muito problema. Viu? Muito problema. Marido largando mulher, né? Tendo confusão dentro do lar, porque a esposa ou o marido não sabe colocar a família no lugar certo na escala de valores. Então vamos ver a nossa escala de valores. Em primeiro lugar vem quem? Muito bem, os irmãos estão acertaram. Deus. Deus vem em primeiro lugar. Irmãos, Jesus disse, quando perguntaram a ele, qual é o primeiro mandamento? Qual é o mandamento mais importante da lei? Qual foi a resposta de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Irmãos, a primeira coisa na nossa vida, né, é Deus. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seus filhos. O primeiro lugar é Deus. É Deus. Vem em primeiro lugar. Jesus disse, olha, quem amar mais pai, filho, esposa, marido, mais do que ama a mim, não é o quê? Não é digno de me seguir, não é digno de entrar no céu. Então, irmãos, tem cuidado, não coloque a sua família acima de Deus, que não vai dar certo. Vai dar errado isso aí. Porque nada pode ser colocado acima de Deus, irmãos. Nada pode ser colocado acima de Deus. Você lembra daquele homem que foi seguir Jesus? E diz, Jesus, aliás, foi Jesus que disse ao homem, né? Siga-me. Qual foi a resposta que ele deu? Ah, Jesus, eu vou te seguir sim, mas deixa primeiro ir sepultar meu pai. Vamos ler isso? Lucas 9, 59 e 60. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir. Olha o que é que ele vai dizer. O problema dele foi esse aqui. Deixa-me ir o quê? Primeiro. E ninguém pode, nada e ninguém pode estar em primeiro lugar, viu, irmãos? Só Deus. Deixa ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus disse o que para ele? Deixe os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Irmãos, segundo os estudiosos da Bíblia, os intérpretes, na realidade, o pai desse homem ainda não havia morrido. Ele estava naquela situação de, né, caminhando para morrer, né? Estava dando os últimos suspiros e tal. E esse homem queria ir lá, ficar com o pai, até o pai morrer e tal. Mas o que é que Jesus percebeu? Irmão, Jesus aí não está mandando desonrar pai nem mãe, não é isso não. Mas o que é que Jesus percebeu nesse homem? Que aquele homem não ia ser um bom discípulo não. Porque ele estava mais ligado à família do que a Deus. Jesus percebeu algo errado nesse homem, quando ele disse, deixa primeiro e sepultar o meu pai. Ou seja, ele estava colocando a família em primeiro lugar. E é errado. A família não pode estar em primeiro lugar. A família não pode estar em primeiro lugar. E aí deixa os mortos sepultar os seus mortos. O próprio Jesus, meu, nos deu exemplo. Jesus tinha família? Tinha. Jesus tinha mãe, tinha pai, tinha muitos irmãos. E aí, irmãos, numa determinada ocasião, Jesus estava ensinando lá dentro de uma casa. Aí disseram para Jesus, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora mandando te chamar. Eles querem levar você de volta para casa, porque, né, você está aí, não come, você está aí muito envolvido, e não, olha, ela está mandando te chamar.
Aí Jesus percebeu, irmãos, que aquilo ali era o quê? Uma tentativa de interferência. Aí Jesus disse o quê? Qual foi a resposta? Quem é o meu pai? Quem é os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Olha, Jesus não foi, irmãos, ele continuou fazendo o que estava fazendo. Porque ali queria, né? Se ele atendesse o pedido de Maria e saísse, olha, minha mãe está aí, eu preciso... ele estaria dando prioridade a quem, em primeiro lugar? A família, e não a Deus, ao pai dele. Jesus se negou a fazer isso. Ele deu exemplo para nós. Porque ali, Maria queria interferir no ministério de Jesus. Queria tomar o primeiro lugar. Ela queria que Jesus a deixasse de estar lá ensinando para ir atender ela. Não, que é isso? Deixar de atender? Não. Maria não estava doente. Maria não estava precisando que Jesus levasse ela ao médico. Não. Ela simplesmente estava lá fora chamando ele. Não, não é assim não. Os irmãos estão entendendo? Que, né? Tem as prioridades. Por exemplo, você que é filho, se o pai disser, olha, você já está, né? Já é a idade da razão, tudo. Eu proíbo você de ir para a igreja, você não vai mais. Aí você tem que orar, né? Senhor, essa ordem aí, eu não. Aí você tem que orar, né? Irmãos, nós podemos desobedecer uma ordem respeitando, amém? Respeitando a pessoa. Porque tem gente que acha desobediência sempre é desrespeito. Nem sempre. Quando disseram a Pedro, Pedro, cala a tua boca, você não vai mais pregar aqui em Jerusalém. Você não vai mais pregar. O que é que Pedro disse? Essa ordem eu não vou obedecer. Porque importa primeiro obedecer a Deus. Agora eu pergunto, Pedro desrespeitou aquelas autoridades? Em nenhum momento. Pedro não desrespeitou aquela autoridade. Ele apenas não obedeceu uma ordem que era contrária a Deus. Não é verdade? Outro exemplo, a esposa, aquele caso que eu falei, o marido não é crente, olha, você não vai mais para a igreja. Ou você escolhe, ou eu. Tem uns que dizem assim, né? Ou eu ou o pastor. Agora, o que é que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Oxe, não mete nesse bolo não. Ou eu ou o seu pastor. Aí não vai dizer o meu pastor não, viu? É a igreja. Que acha que a mulher fica dando dízimo, né? Você vai dar o dízimo para o pastor. Não me meta nessa confusão. Quando você estiver lá discutindo com seu marido, fica, porque o meu pastor disse, olha, eu não disse nada. Para depois ele não bater aí na porta e fica. Foi o que o senhor disse para minha mulher lá? Meu filho, não disse nada. Então, não, irmãos. A obediência a um homem, a um ser humano, tem limite, tem ou não tem? Isso não significa que você está desrespeitando a pessoa. Isso não é desrespeito, né? Você desobedece, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar é Deus. Vamos ver Lucas 14, 26, né? O texto que eu citei. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha, essa palavra é forte, viu? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Agora, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, hein? Segundo lugar, qual é? Pode dizer alto. Segundo lugar, quem está na dúvida aí? Segundo lugar. Segundo lugar, família. Amém? É aí que alguns crentes cometem o erro, dizendo: pastor, segundo lugar não é igreja, não?
Irmãos, olha o que acontece quando a gente coloca a igreja em segundo lugar. Aí você saiu hoje, né? E seu marido perguntou: meu filho, e a comida? Marido não crente. Aí você se vire, eu vou para a minha igreja. Esse homem nunca vai se converter, coitado. Porque ele vai culpar a igreja de que a esposa está deixando ele com fome. Irmãos, está errado, né? E aquela esposa, né? Eu vou fazer uma viagem, eu tenho um chamado missionário. Aí passa um mês fora de casa. Aí tá lá as roupas tudo para lavar. Deixa o marido, coitado, sozinho dentro de casa. Ah, eu estava fazendo missões. Eu estava fazendo a obra do Senhor. Está errado. Está tudo errado. É por isso que às vezes o marido pede divórcio. Ah, eu não quero não. Depois que ela se tornou crente, não cuida mais de mim. Me abandonou. Não quer mais. Olha, irmão, está errado. Segundo lugar é o quê? Família. Segundo lugar tem que ser a família. 1 Timóteo 5,8. Vamos ler todos juntos? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ó, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, a família vem em segundo lugar. Por que é que muitos filhos de crentes, quando chegam às vezes, não estou dizendo que é por causa disso, todos os casos são por causa disso, se desviam, não querem mais saber de igreja. Às vezes, não é sempre, é porque os pais no caso, dão pouca atenção a eles e dão mais atenção à igreja, irmãos. Isso é errado. Você tem que dar atenção aos seus filhos, né? Tem que dar atenção aos seus filhos. Porque, mas eu estou muito envolvido na obra do Senhor. E eu não tenho tempo para os meus filhos. É trabalho e igreja. Igreja é trabalho. Trabalho e igreja. Igreja é trabalho. Mas e os filhos? Não é verdade? E os filhos? Não, mas eles ficam lá na EBD. Eu jogo eles lá na classe dia de domingo. E eles ficam lá. É a professorinha que ensine para eles. Não, irmão, está errado. Os pais têm que ter tempo para sentar com os filhos, amém? Ensinar, orientar, conversar, bater um papo. E aí nós temos que ter cuidado com isso, né? O corre-corre, trabalho, igreja, e é muita atividade dentro da igreja, e tem gente que faz parte de 4, 5 ministérios. Hoje a gente sai do coral, amanhã é visita na Praça da Piedade, no outro dia é lá no presídio, e misericórdia. E cadê o tempo para, né? Não tem mais tempo para a família. E está errado. De vez em quando, você que é esposa crente, tem que sair com o marido não crente, amém? Dá um passeiozinho, não é verdade? Eu aconselho. As irmãs não estão assim. É ou não é, irmão? Ô, pastor, mas... Ô, irmão, é família, amém? Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Tem que sair de vez em quando com ele. Ir para uma praia, amém? Ir para uma praia com ele, né? Você não vai para o boteco, né? Para esse lugar assim. Não, mas assim, um passeio, um cinema, não é verdade? Você quer ou não quer ganhar seu marido? Quem quer ganhar o marido? Então tem que ser, entendeu? Ir no jogo com ele, né? Ir no jogo, antes do jogo, você não entende nada mais. Mas está ali, olha, com o marido. Não, eu só vou para a igreja. Aí o marido, né? Perdi minha mulher para a igreja. Aí, olha, pode acabar em divórcio, viu? A mulher sábia edifica, a louca destrói com as suas próprias mãos. Então, irmão, tem que ter esse cuidado, né? Tem que sair, né, com o marido não crente. Tem algumas irmãs aqui que tem um marido não crente, não é verdade? E aí tem que ter sabedoria, porque se ficar só casa, igreja e casa, aí não,
e não dá atenção ao marido, pode acontecer o quê? Uma separação. E Deus quer separação, irmão? Não quer. Deus não quer isso. Não é verdade? Então, em segundo lugar, a família. Amém? Ah, pastor, mas eu sou chamado, eu quero obra missionária, né? Irmãos, aí, né? Se já tinham chamado antes de casar, por que casou? Não é verdade? Você que gosta muito de obra missionária, ainda não casou, viu? Você que é envolvida na igreja, dá um conselho. Procure um esposo que também está no mesmo ritmo que o seu, viu? Que está na mesma, né? Eu conheço um irmão que é muito assim, ativo em evangelismo, e gosta da obra e tal, e aí conheceu uma irmã. E olha, não era irmã, não era não crente, irmã. Aí casou, né? Estava muito assim, apressado, e né? Aí casou. Irmão, não durou 4 meses o casamento. Sabe por quê? Depois de uma semana, quando ele ia sair para evangelizar, a mulher perguntava: onde é que você vai? Não já chega não, você ir tanto para a igreja, ainda vai sair para evangelizar? Olha o problema, irmão. Era daquelas crentes o quê? Eu não sei, a gente pode afirmar se era crente ou não, mas parecia crente. Era daquelas crentes o quê? Acomodada, que para ela bastava o domingo de manhã. Vindo domingo de manhã na igreja, está ótimo, para que mais? Né? Ela achava que já estava fazendo um favor para Deus domingo de manhã. E pronto. E ele naquele ritmo muito forte, né? E evangelizando, e trazia isso, fazia aquilo. E ela naquele ritmo mais. Então, procure alguém, viu? Mas ele é tão bonita, sim. Mas olhe isso, né? Leia todo o beabá antes, tá? Né? Olha, eu sou assim. Olha, porque senão é melhor ficar solteira. O que é que Paulo diz? Quem é casado, cuida das coisas do marido, para agradar o marido, agradar a esposa, né? O tempo dele está dividido, não pode estar mais só na igreja, tem que cozinhar, né? Lavar a casa, passar roupa. Já o solteiro, solteiro tem todo o tempo para Deus, né? Pronto, aí você escolhe o que é que você quer da sua vida, né? Mas aí depois, sabendo disso, casa e depois vem reclamar: mas meu marido é devagar e é assim, assado, eu quero ir, ele não quer. Aí eu disse para ele que tem viagem missionária, ele me disse: para que viagem missionária? Isso é demais? Então não casa, meu irmão. Diga para ele: olha, tá bom, não dá certo não, viu? Não dá certo não. Entendeu? Eu quero ir para as minhas viagens missionárias, eu quero ir para Empate Carnaval, eu quero fazer viagem, eu quero ter um tempo livre para estar na igreja, eu sou mulher de oração, eu não quero ninguém me dando ordem. Amém. Então, não case, né? Pega um cachorrinho, vai criar, pronto, cachorrinho não vai. Mas até para cachorro tem que ter tempo, né? Nem cachorro não vai. Cachorro, já tive cachorro, não quero mais ter cachorro nunca. Misericórdia. Nada de cachorro. Ai, bichinho que dá trabalho, né? Então não tenha cachorro. Gato pode ter, porque gato fica uma semana sozinho, né? Gato não está nem aí pro dono, né? Contanto que dê comida para ele, vai. Não está nem ligando para você. Gato é interesseiro, só quer comida. No dia que você não der comida, ele foge de casa. Vai pro vizinho, nada mais vai ver a cor do gato. Gato é assim. Por isso, ovelha não pode casar com gato, viu, meu? Mas ele é um gato. Ele vem até na igreja comigo, Depois que casar, ele vai sumir da igreja, você vai vir só. Ele só vem com você porque está namorando, porque é noivo, quer casar, mas depois que ele casar vai cair fora. Não vai aparecer mais na igreja. Então, irmãos, o que é que eu estava falando mesmo? Esqueci agora. Perdi todo.
Eu sei, o terceiro lugar, a igreja, né? Então assim, terceiro lugar, irmão, igreja, né? Não coloque a igreja na frente da família, porque no aconselhamento, às vezes, irmãos, a gente percebe que o problema tem sido esse. Prioridades erradas. Agora, irmãos, todos três são importantes? São. Todos três têm valor. A gente não está desmerecendo um em favor do outro, viu? Ah, pastor, quer dizer que o senhor está desmerecendo a igreja? Não, irmãos. A igreja é importante também. Eu não estou desmerecendo a igreja. Quando eu coloco a família em segundo lugar e na frente de Deus, eu não estou desmerecendo a família. A gente não, Deus, ele ama os três. Deus ama a família, Deus ama a igreja. Porque quem foi que fundou a família? Deus. Quem fundou a igreja? Deus. Deus fundou a família e Deus fundou a igreja. Eu estou falando da gente ter cuidado com essa questão de onde colocar cada coisa. Agora, irmão, depois vem o resto, né? Quarto, quinto, sexto lugar, né? O que a gente poderia botar, né? Acrescentar aqui? Trabalho, né? Trabalho. Tem que ter cuidado, irmãos. O trabalho é importante, viu? O trabalho é importante. O trabalho é uma coisa de Deus. Não menospreze o trabalho, né? O trabalho é importante. Não vou trabalhar hoje não, porque hoje eu vou para a igreja. Cuidado. Não é assim, né? Você tem que ser um crente que dá testemunho no seu trabalho, né? Então, quando a gente não coloca as coisas nos seus devidos lugares, isso vai dar problema. Mas, irmãos, concluindo aqui, resumindo, Deus tem um plano na sua família. Deus tem um plano na sua família, né? Deus tem um plano na sua família. Ele quer abençoar as famílias da terra. Não desista da sua família. Ame a sua família. Amém? Ame a sua família. Porque foi Deus que deu essa família para você. Porque não gosto da minha família, não gosto dos meus pais, eu não gosto dos meus irmãos. Não, essa não é a atitude correta do cristão. Mesmo aqueles que não são crentes na nossa família, nós temos que amá-los e orar por eles. E amar por eles. Aqueles que não são crentes, vamos acreditar e ter fé que eles ainda vão ser salvos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar pelas nossas famílias. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias. Você vai orar pela sua família, amém? Sua família pode ser grande ou pequenininha, né? Não importa. Você vai orar por ela. Orar e agradecer a Deus pela sua família. Sua família é perfeita? Não. Tem muitos defeitos? Pode ter. Mas é a sua família, né? É a sua família. É a sua família. Mesmo com todos os problemas, é a sua família. Talvez você esteja sendo muito individualista, né? Só você e a igreja. E aí você esqueceu dos pais, dos irmãos. Sabe o que é que eles dizem? O marido às vezes diz, a esposa diz: perdi meu cônjuge para a igreja. Não, irmão, por que isso? Perdeu. Não, irmãos, pelo contrário. Nós temos que estar próximos à família para ser testemunho para a família. Amém? Feche seus olhos. Ore pela sua família agora. Agradeça a Deus pela sua família e ore por eles. Vamos estar orando pelos nossos familiares, pedindo a bênção do Senhor para eles. Senhor Deus e Pai, falamos nesta manhã sobre a importância da família. Queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te agradecer pelas nossas famílias. Ó Deus, e colocamos as nossas famílias em Tuas mãos. Ó Deus, o Senhor conhece cada família aqui representada. E eu te peço, ó Deus, visita cada família nesta manhã. Visita as famílias dos Teus servos, ó Pai.
visita cada família aqui representada. Que haja salvação, que haja cura, que haja libertação para cada membro da família dos teus servos, ó Pai. Aqueles que ainda não te conhecem, venham a te conhecer. Aqueles que estão doentes, ó Deus, o Senhor possa visitar nesse dia com cura, Pai. Cura os que estão doentes. Que o Senhor liberte os que estão oprimidos. Ó Deus, que o Senhor coloque anjos ao redor das nossas famílias, guardando e livrando de todo mal os nossos familiares. Que o diabo não entre nas nossas casas, mas que as nossas casas estejam fechadas para a ação do maligno. Perdoa, Pai, os nossos pecados, se temos sido negligentes com a nossa família. Ó Deus, que o Senhor perdoe esse nosso pecado e que nós possamos mudar de atitude a partir dessa manhã, Pai. Que não sejamos negligentes com os nossos familiares, que não sejamos negligentes, ó Pai, mas que possamos dar atenção a eles, cuidar daqueles que necessitam de cuidado. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Pai, porque nós temos que dar testemunho de crente, de pai crente, de filho crente, de marido crente, de esposa crente, ó Pai. Precisamos dar testemunho para o mundo, para que o mundo veja que uma família cristã é diferente, que um marido crente é diferente de um marido incrédulo, que uma esposa crente é diferente de uma esposa incrédula, que um filho crente é diferente de um filho incrédulo, ó Pai, porque o mundo está nos observando. Que possamos dar esse exemplo, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém? Fala com o seu irmão, diga assim: que Deus abençoe nossa família. Glória a Deus. Famílias abençoadas, igreja abençoada, famílias fortes, igreja forte, amém?